Olá, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Deuteronômio 21 que nós estamos fazendo. Nós estamos tratando, nós dividimos este capítulo 21 aí, a parte que nós estamos estudando em 3 temas e nós estamos aqui no segundo. Então hoje é o vídeo 10 dessa série Fariseu e nós vamos procurar finalizar esse assunto aqui, na parte de brigar, e no próximo vídeo entrar no assunto de responsabilizar. Nós começamos sempre esse nosso vídeo com uma oração de pedido a Deus, de que Ele possa nos auxiliar em toda essa explicação e todo o entendimento, que todos aqueles que nos acompanham também possam ter a mente aberta, a alma preparada para receber tudo aquilo que for do Espírito Santo. Amém. Então, aquela breve, muito rápida, vamos recapitular o que nós já passamos aqui. Nós falamos desse texto do Deuteronômio, que é uma exortação ao cumprimento da lei, né? Falamos do paralelo entre a lei e a nossa lei, a necessidade de cumpri-la e de dar toda a atenção a ela. E aí sim, entramos no Êxodo 21, que nós estamos estudando aqui do 12 ao 35. Do 12 ao 17, a ordem era matar. E nós vimos que essa ordem, transportada agora para o novo mandamento, é sempre apontando para dentro da gente, sempre olhando que nós temos que matar aquele que dentro da gente. Então nós temos que matar o princípio, aquele princípio do homicídio que está dentro da gente, que é a ira e toda a indignação, esse tipo de coisa. Nós temos que matar aquilo que ofende a natureza de Deus, que é o nosso Pai, dentro da gente. E nós temos que matar tudo aquilo que nos torna escravos do pecado, né? Então nós já vimos isso. Aí nós vimos os exemplos de como Davi tinha zelo pela lei e nós fomos justificando. Nós vimos a questão da palavra ódio e tal, fomos justificando esse princípio aqui de que nós temos que olhar para o nosso interior e identificar as coisas que são um princípio de homicídio, princípio o que dentro da gente que já é considerado do ponto de vista de Deus um homicídio, porque já é um princípio desse ato aí, né? E numa perspectiva eterna aí, que é a nossa dos filhos de Deus, nenhum tipo de natureza que é distinta da natureza de Deus, que é uma natureza de pecado, pode permanecer. E é por isso a necessidade da nossa transformação completa. E é isso que a gente tem que colocar como prioridade na nossa vida. Aí nós vimos então, aqui fizemos um pequeno parênteses para ver que a lei foi feita para a gente, e esses textos ressaltam essa transformação de que nós tínhamos essa natureza de homicida, daquele que escraviza, daquele que é rebelde contra os pais, e de repente o Paulo aqui que estava escrevendo diz: essa era uma natureza que eu tinha, né? E agora não, agora nós temos uma nova natureza, e é esse o processo que a gente está procurando fazer aqui, né? Então, aí vimos então essa questão de honrar o pai, do ódio, do homicídio, aqui a questão da honra e da desonra com relação à natureza do nosso pai, esse paralelo entre o nosso Pai aqui na terra e o nosso Pai Deus no céu, né? Nós vimos então essa questão dos princípios que estão dentro da gente, que a gente tem os princípios de homicídio e de escravizar que estão dentro da gente e que a gente tem que matar. Aí nós mencionamos que a cidade de refúgio vai ser tratada mais no tema
da responsabilidade. E aí, então, nós entramos na parte de brigar. E aí nós vimos que, já vimos também na última semana, que esse brigar aqui, a ordem aqui era uma ordem muito mais estranha. Aqui ela dizia, olha, pode brigar nesse caso, e nesse caso, de maneira alguma, pode brigar. Né? E na semana passada nós ficamos procurando justificar que então é isso aqui, ó, a briga entre homem e homem, livres, está tratando da alma. A briga entre o homem e o escravo está tratando do nosso corpo. E a questão da grávida está tratando do nosso espírito. Então, hoje a gente vai ver então como se dá essa briga dentro da gente, né? O que é então que está liberado a briga, né? Com a alma, com o corpo e que é proibido para o espírito, né? Então, aqui esse entendimento de que dentro da gente vai haver uma necessidade, uma luta aí, né, com relação ao corpo, com relação à alma, e que o espírito tem que ser totalmente priorizado, totalmente protegido, não pode ser atingido de maneira nenhuma, tem que ser alimentado. Tudo isso a gente vai ver hoje no entendimento desse texto do Êxodo, né? Então vamos olhar rapidinho lá no Êxodo do 18 até o 27, que é o texto das brigas. Então aqui para o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 21. Então, a partir do 12 começa a parte de ferir, parará, a questão de fazer por maldade, a questão de ferir o pai, furtar o homem, amaldiçoar o pai. E aí entra a questão das brigas, das contendas. Quando em uma contenda entre dois homens, um dos dois ferir o outro com uma pedra ou com um punho, sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passear fora com o seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, porque é propriedade do seu senhor. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que pagarão diante dos juízes. Mas se houver outros danos, urge vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então aqui já dá uma boa ideia do que a gente está falando. Então, na briga entre dois homens, não vai ser punido se o outro conseguir andar, mas vai ter que indenizar pelos remédios. Na briga entre homem e escravo, vai ser punido se ele morrer de imediato, mas se o escravo sobreviver a 2 dias, não será punido. E no caso da mulher, mesmo que mesmo que não houver nenhum dano à criança, ela nasceu sem nenhum dano, ainda assim serão passíveis de uma indenização pelo marido da mulher. Então aqui o cuidado é total com a criança. Que no caso aqui então nós estamos falando então da nossa alma, que é o homem livre, que a gente viu que é o rei, aquele que vai reinar, aquele que é livre, aquele que tem que tomar a decisão. E há uma briga aí. E no caso do escravo é o nosso corpo, aquele que tem que estar submetido, como nós vimos lá, tem que estar submisso, tem que ser tratado com rigor para que ele seja obediente. Então tá sempre falando do nosso corpo aí e dessa necessidade de que o nosso corpo tende às coisas erradas e que ele tem que ser, portanto, estar sempre sendo vigiado. E aqui, com relação ao Espírito, o zelo total pelo Espírito, né? Totalmente protegido.
E é isso que nós temos que fazer no nosso interior, né? Então, agora, hoje, nós vamos então entrar nos textos para entender essa questão. E primeira parte, então, nós vamos falar aqui do como que é esse pode brigar, né? Da alma e do corpo. Os textos estão meio misturados, porque é assim mesmo, a gente está falando de um ser, que somos nós, um ser só. Então, a gente tem essa separação entre corpo, alma e espírito, ela está clara na Bíblia, ela é muito, tá bem definida na Bíblia, mas é um único ser. Então, em alguns momentos, há uma interface aí de corpo, alma, espírito, uma coisa fica, não é uma coisa assim tão evidente, né? Então a gente colocou os textos aqui que tratam dessa questão de brigar. Vamos procurar dar um entendimento do que é uma questão mais relacionada ao corpo, uma questão mais relacionada à alma e dessa necessidade aí, dessa questão das brigas aí que nós vamos ter, né? Então vamos tratar desses dois juntos, porque esses pode brigar. Então vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, estamos aqui no Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Está dizendo assim: eu vos exorto, então Paulo está falando para os romanos, eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então, os nossos corpos têm que ser oferecidos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o nosso culto espiritual. Então, faz parte de um culto espiritual aqui, seria como se fosse assim, faz parte do nosso do trabalho um trabalho religioso aí, um trabalho de busca de Deus, que vem do Espírito, oferecer o corpo como um sacrifício, né? Então, nesse sentido aí que a gente está olhando esse sacrifício, a gente vai entender melhor o que é esse sacrifício, mas lógico que aqui já dá um sentido de que é uma oferta que você está fazendo, algo que você está oferecendo a Deus ali, né? E no caso o sacrifício era uma morte, né? Então, nesse sentido aí, inclusive você está aí meio que como se matando o corpo. Claro que isso não é uma coisa que a gente vai fazer literalmente, seria um erro, né? Mas é nesse sentido aí de que o seu corpo de alguma maneira vai servir de sacrifício como culto espiritual, né? E então aqui ele vai explicar como que é isso aí. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Aqui um problema aqui de tradução, eu acredito que é sim um problema de tradução, porque aqui está tratando da renovação da nossa alma, tá? Se você olhar em outras traduções, vai trazer isso aqui como essa palavra como alma, renovação da vossa alma, né? O que faz mais sentido, porque o nosso espírito, a gente viu, ele recriado não peca, né? Tá muito claro lá em João, o germe divino não pode pecar, né? Então tá falando aí do nosso espírito, né? Então o nosso espírito não precisa ser renovado. Quem precisa ser renovado é a nossa alma, né? Isso nós já estamos vendo aqui com esse estudo com clareza essa necessidade. O espírito tem que ser preservado e a gente vai brigar com a alma e com o corpo. Então, no caso aqui do corpo, ele está sendo oferecido como sacrifício e a alma está sendo renovada. Então, aqui o sentido aqui, ó, o corpo, que é o escravo lá, está de fato sendo oferecido, né, como sacrifício, está sendo imolado ali como sacrifício, e a nossa alma está sendo renovada, aqui uma distinção, né? Enquanto que o escravo lá tinha que sobreviver apenas 3 dias, a alma ela não podia, ela ia ser agredida, pode brigar, mas não poderia matar. Então, nesse sentido, a alma renovada, o espírito, o corpo oferecido em sacrifício.
né? Então, esse é o vosso transformar-vos pela renovação da vossa alma, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Então, aqui, a partir da renovação da nossa alma, nós vamos discernir qual é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é agradar a essa nova natureza que está dentro de nós. Então, vamos, através da nossa alma, buscar conhecer a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Legal? Então, nesse primeiro texto já está aí uma demonstração grande desse nosso trabalho aí, do que nós vamos ter que fazer. Agora, então, vamos aqui para Romanos, o mesmo Romanos 8, de 5 a 18. Então, aqui a ideia sempre é olhar para entender aí essa questão do corpo, da alma e do espírito, desse trabalho que nós temos que realizar, né? Então, aqui, ó, está falando assim: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Aqui está falando de corpo, né? Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é morte, enquanto a aspiração do Espírito é vida. Então, aqui, essa tendência do nosso corpo de nos carregar para a morte. E o Espírito que a gente tem falado, que é o coração, que é o que está bombando a vida, que é o sangue. A gente viu isso lá no Antigo Testamento. A questão do sangue relacionado à vida, esse espírito como que impulsionando a gente rumo à vida verdadeira, a vida em comunhão com Deus, né? Porque o desejo da carne é hostil a Deus. Então, o desejo da carne, daquilo que é carnal, daquilo que é do corpo, é contra Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Portanto, se a gente ficar vivendo segundo a vontade do corpo, não vai agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, então, segundo o Espírito, mais um motivo para dizer, segundo aqui, segundo, se realmente o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o Espírito de Deus, junto com o nosso Espírito ali, nos colocando no caminho de Deus, né? No caminho de agradar a Deus, de cumprir a sua vontade, de buscar essa vida eterna, de ser transformado, né? Então, nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito novo que não tem realmente necessidade de ser renovado. Ele já está querendo buscar a Deus, né? Então, quem tem que ser renovado é a alma. E quem tem que submeter é o corpo. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida a vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Então, aí sim, esse Espírito de Deus habitando na gente vai dar uma nova vida, uma nova natureza e transformar até o nosso corpo, né? Vai dar uma vida verdadeira ao nosso corpo que é mortal. Então, ele vai trazer vida, uma nova vida a esse corpo mortal, né? Aqui, então, tratando desse... eu entendo aqui como tratando desse corpo que nós vamos receber, esse corpo glorificado aí, né? Na nossa, quando nós formos transformados verdadeiramente na ressurreição, né? Então, esse Espírito habitando em nós e dando vida, transformando um novo corpo de vida no nosso corpo mortal, né? Pelo Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. Então, de novo, não devemos viver segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, a necessidade de
mortificar a obra da carne para viver. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão, aqui então, não a escravidão aqui não é do nosso espírito, é do nosso corpo, né, para viverdes no temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então aqui, esse nosso espírito, que é filho de Deus já, né, o germe do filho de Deus que fala lá em João, né. O Espírito mesmo, o Espírito Santo, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele. Então aqui vai entrar essa questão desse sofrimento aí, esse sofrimento, para que também sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifesta. Então aqui, esses sofrimentos da vida presente, né? Então aqui nós vamos ver do que se trata esses sofrimentos da vida presente, né? Que são aqueles sacrifícios que estava falando lá, né? No outro capítulo, no capítulo 12, né? Então agora nós vamos aqui para Hebreus entender do que se tratam esses sofrimentos aí, ou pelo menos parte desses sofrimentos aí, né? Vamos aqui dar uma olhada, então, no que é esse sofrimento, esse sacrifício que a gente oferece o nosso corpo, né? Como sacrifício, né? Olha lá, aqui vai falar, olha, vocês ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então, é necessário uma resistência, um trabalho, um esforço na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Então, meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, né? Pois o Senhor corrige quem ama e castiga todo aquele que reconhece por filho. Então aqui, esses sofrimentos, ou pelo menos parte desses sofrimentos que a gente tem aqui, são correção, são castigo por nós sermos filhos de Deus, né? Estais sendo provados, aqui a aprovação para a vossa correção. É Deus que vos trata como filho. Ora, qual o filho a quem o pai não corrige? Se permanecesseis sem correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Então aqui o que ele está falando? Olha, vocês têm que resistir na luta contra o pecado. Então, ó, tem um trabalho de resistência na luta contra o pecado. E nesse trabalho, você vai ser corrigido pelo seu pai. Então, vai ter essas provações para te corrigir. Então, essa provação vem para quê? Para alertar de que você não está no caminho certo, para alertar de que ó, tem problema, aqui tem um problema, aqui ó, tem algum problema aqui, né? Então, é para isso que serve a aprovação, né? O pai corrige o filho quando ele está fazendo algo de errado, né? Então, essas correções vêm para a gente quando a gente está fazendo, quando a gente não está resistindo na luta contra o pecado, não está perseverando na luta contra o pecado, está contemporizando com o pecado dentro da gente. Então, quando a gente está fazendo essas coisas, Deus vai nos corrigir, eventualmente vai nos castigar, né? Aqui tem a correção, no sentido de você ser levado para o caminho certo, e tem inclusive o castigo, no sentido de uma certa punição, né? Aqui, se você lembrar daquela parte onde o que a gente já falou do Êxodo, onde o escravo não queria ser livre. E aí tinha aquele ritual de colocar a orelha na porta, né? Então aqui a questão do castigo aparece de novo. Aquele ritual a gente trouxe um paralelo desse castigo que Deus aplica, né, também quando a gente não corrige, né? A necessidade dessa correção, dessa transformação é muito grande, é muito importante. A gente não pode ficar com a nossa natureza de filho do homem, não podemos ficar com a nossa natureza.
Nós precisamos da natureza do nosso Pai, né? Então, nesse sentido, vai vir a correção e o castigo para que a gente, como diz aqui, para que a gente saia do pecado, essa luta contra o pecado, essa aprovação. Olha, qual é o filho a quem o pai não corrige, né? Então, a correção por causa do erro. Mas se permanecesseis sem correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos, né? Então, aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão havemos de submeter ao Pai de nossas almas? Aqui, mais uma vez, aqui o problema de tradução aqui uma inversão. Lá era a alma e colocaram o espírito, aqui é Pai, nosso Pai espiritual. Se a gente olhar outras traduções, vai estar Pai espiritual. A palavra aqui correta, na minha opinião, é espiritual, porque Deus o nosso germe que nasce em nós é o Espírito. Esse que não precisa de transformação é o Espírito. É o Espírito de Deus que fala o nosso espírito. O Espírito é que é recriado, né? Então, nosso Pai espiritual, né? É nosso Pai espiritual. Nós recebemos esse novo Espírito, que é Filho de Deus, que tem que ser zelado com todo cuidado, né? E a nossa alma aí vai ser conformada e vai receber a natureza de Deus, né? Daí sim, vai ficar tudo ali em conformidade. O Espírito de Filho de Deus, a alma com a natureza de Deus e o corpo transformado pelo Espírito, que a gente leu no último texto, não lembro a palavra, né? Então aqui, com quanto mais razão, nos havemos de submeter ao Pai, nosso Deus, nosso Pai espiritual, que nos dará a vida. Os primeiros, os nossos pais naturais, nos educaram por pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que esse o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. Então aqui, essas correções, essas provações, vêm para nos comunicar a santidade de Deus, para nos abrir os olhos para a necessidade dessa santificação. É verdade que toda correção parece de um momento antes motivo de pesar que de alegria. É claro, a aprovação que a gente tem em nossos corpos nos desagrada, como qualquer correção. Qualquer correção é doloroso, a gente sente dor, a gente se sente mal, mas então parece antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, aquele que trabalha, mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam, aos que, ao terem aprovação, se exercitam, portanto, se corrigem, buscam o conhecimento de Deus, buscam a revelação do erro a esses que pela aprovação se exercitam, ela granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Então aqui, você está aí no caminho errado, vai para o caminho certo, por meio dessa correção. Olha a necessidade de santificação. Procurar, e aí vai falar, então procurai a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Aí então esse caminho e essa luta nesse sentido, então, nesse sentido de provação, nesse sentido de correção, esses problemas que vêm para a gente no nosso corpo, que a gente tem que na nossa vida, né? Que a gente tem que reconhecer todas essas coisas como provações. E elas são provações por quê? Porque de alguma maneira a gente está no erro. E a gente tem que abrir os olhos para essas coisas e buscar reconhecer esse erro, para que a gente mate o erro. Né? Para que a gente mate o erro. Se não tiver erro, não tem por que ter correção. Né? Nenhum pai corrige o filho porque ele está fazendo tudo certo. Corrige porque tem erro. Então, a gente tem que olhar, ver o erro e aí reconhecer a aprovação
olhar para a gente, ver o erro e trabalhar no sentido de mudar, mudança. Então, vai para a oração em nome de Jesus. Aponta o erro. Isso aí a gente vai ver mais adiante. Então, vamos lá para o próximo texto de 1 Coríntios 9, 19 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, 19 a 27. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Então aqui a gente vai pegar aqui, vamos pegar um texto aqui, o começo desse texto. A gente vai tá vendo várias coisas que Paulo fez pelos outros, né? Então isso é um tipo de sacrifício também que ele está oferecendo pelos outros, tá? Então aqui esse processo que a gente faz no nosso corpo, Paulo, como evangelista, já fazia pelos outros, né? E é também um caminho que a gente também tem que tomar, tá? Então aqui ele está fazendo essas atitudes pelos outros, depois ele vai falar que isso aí é esse trabalho que ele vai explicar a respeito desse trabalho que ele está fazendo, tá? Então vamos lá. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Então, olha, eu me fiz servo, então eu me fiz, eu me pus a serviço dos outros para ganhar o maior número possível. Então, para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Então, me sujeitei, me tornei como judeu, para ganhar. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja. Então, ó, para aqueles que estão debaixo da lei, eu cumpri também por eles. Eu fiz como se tivesse, agi como se tivesse, embora não esteja. Eu estou sob uma lei muito superior, uma lei da liberdade, a lei que é colocada dentro da gente, que nos faz ter a vontade de praticá-la, né? Então, eu não estou debaixo da lei, mas me coloquei nessa condição, nessa restrição por eles, né? A fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se não tivesse lei, ainda que não esteja isento da lei de Deus. Então, aqui interessante, enquanto que ele fala que não está debaixo da lei, embora não está debaixo da lei, eu já dei essa explicação, que ele realmente não está debaixo da lei, porque ele não tem uma lei como uma regra a ser obedecida, mas tem uma lei, que é a que ele diz que não está isento, que é a natureza de Deus dentro de nós. Essa é a lei colocada dentro do nosso coração. É o Espírito Santo que nos conduzindo e a gente buscando cumprir a vontade de Deus e querendo cumprir a vontade de Deus e, portanto, tornando a vontade de Deus a nossa natureza, né? Portanto, estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então, fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. Então, fiz um monte de coisa para os outros, para salvá-los. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Então, aqui, estou oferecendo isso pelo Evangelho. Todas essas coisas aí, que eu coloco o meu corpo ao serviço, que eu me submeto, ou, portanto, coloco a minha alma com essa intenção de fazer, né? E aqui ele vai falar, então, o comparativo. Olha, nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que só um recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Então, você, na competição, só um ganha o prêmio. Vocês também devem se esforçar para consegui-lo, porque todos os atletas se impõem a si muitas privações. Então, aqui, ó, o que ele está dizendo? Está dizendo assim, ó, eu estou me impondo todas essas condições como um atleta que se impõe privações para alcançar uma coroa corruptível. Então, como os atletas se impõem muitas privações a fim de alcançar uma coroa corruptível,
nós também vamos nos impor essas privações pelos outros, né? No caso aqui, ele como evangelista, e nós também vamos nos submeter a fazer as coisas que, embora a gente saiba que não são necessárias, vamos ser condescendentes em fazer essas coisas pelos outros, quer dizer, então a gente está colocando a nossa alma, o nosso entendimento, submetendo tudo isso, ainda que a gente tenha um conhecimento superior, a gente está se colocando numa posição de humildade, né? Então aí um trabalho aí de se colocar numa posição de humildade para acolher os outros, né? Então todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E nós fazemos isso por uma coroa incorruptível. Assim corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado aos outros. Então você vê aqui, ele falou aqui de atividades que ele faz para fora, né? Que eu me submeto, eu me faço como judeu, eu me faço como ando com aquele que também não tem a lei, tudo isso para, claro que não desobedecendo a Deus, né? Eu ando com aquele, eu vou até eles para levar a Deus, né? Então ele falou de coisas que ele faz fora dele, né? São atividades que ele faz para Deus, um papel de evangelista. E aqui ele falou aqui, ó, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. Aqui fala para dentro, né? Então esse mesmo processo que ele faz para fora, faz para dentro do corpo dele também. Eu, com o meu corpo, o castigo e o mantenho em servidão. Não é uma autoflagelação, mas é nesse mesmo sentido aqui, para dentro da gente, né? Então a gente se esforça no sentido de não permitir que aquelas naturezas lá, que a gente sabe que são do corpo, a preguiça, os vícios, essas coisas, nos dominem. A gente vai castigar, vai se impor, os vícios, os apegos no nosso corpo, aquelas coisas que a gente precisa fazer, a gente não vai permitir que essas coisas nos dominem. Então, nesse sentido, castigo o meu corpo de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado aos outros. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 5. 1 Pedro, capítulo 4. Então, assim, pois, como Cristo padeceu na carne, então, de novo, aqui a questão aí desse sofrimento, das provações, parará, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne, rompeu com a carne. Então, essa provação, no sentido de ir se corrigindo, vendo, reconhecendo os erros e se corrigindo, a fim de que, no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas. Então, o que a gente vai fazer? Matar essas paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Baste-vos que, no tempo que tenhas vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez e orgias e criminosas idolatrias. Então, essas coisas, está falando aqui, ó, da carne. Então, aqui, ó, é o corpo. Coisas do corpo. Luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Essas coisas a gente vai ter que romper com elas, romper com o pecado, eliminá-las, né? Estranhem eles agora que não vos lanceis com os mesmos desregramentos de libertinagem e por isso vos caluniam, né? Então, eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, está falando das outras pessoas que andam nessas condições aqui, né? Sobre a escravidão do pecado, fazendo aquilo que o corpo manda, né? Então, luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias e bebedeiras, coisas do corpo, né?
Essas coisas que nós vamos ter que lutar contra elas, né? Aí vai ter briga, né? Agora vamos para Efésios 4, 22 a 32 e 5, de 1 a 7. Onde vai, então, aqui em Pedro a gente viu essas coisas do corpo. Agora nós vamos ver a briga mais relacionada com a alma. Em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Então, renunciai à vida passada, despojai-nos do homem velho. Então, o homem velho é que lembra, o homem livre lá. Quem é o homem livre? É a alma, né? Então, você vai ver que vai tratar aqui de coisas mais relacionadas com a alma. Vai ter alguma coisa de corpo aqui também, como eu falei, tem essa interface, mas aqui está relacionado mais à alma. Despojai-nos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Então, renovai a vossa alma. É isso aqui. É o homem velho. Revesti-vos do homem novo. Então, tem o homem velho, tem o homem novo. Tem a alma não renovada, tem a alma renovada. É o livre que está lutando. O novo com o velho. Criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, aí sim, renunciar à mentira. Então, agora, coisas que estão na nossa alma. Mentira, cada um fale ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Então, cólera, não peque. Né? Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Então, apego às coisas do mundo, você pode pensar até, né? Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos. Né? Então, aqui a questão do trabalho, as questões que envolvem o trabalho, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia de vossa boca. Então, aquilo que a gente fala, né? Então, aqui, o que é a correção? O que é a transformação? Você não vai falar palavras más, você vai falar só o que for útil para a edificação. Sempre que for possível, bem fazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterrados no meio de vós, bem como toda malícia. Então aqui, a amargura, a ira, a indignação, coisas do nosso sentimento, que estão dentro de nós, na nossa alma. Sede uns com os outros, bondosos e compassivos. Então aqui, ó, era amargo, agora vai ser bondoso, né? Então essa transformação. Então você vê, o corpo trata mais de coisas que nós temos que realmente abandonar, que nós temos que matar realmente. A alma trata de coisas que nós temos que mudar, né? Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E aí já vamos lá para o 5, que continua até o versículo 7. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados, progredindo na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e, por nós, se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação e impureza, aqui coisas do corpo, tá? Fornicação e impureza, sob qualquer forma ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas e levianas. Pois tais coisas não convém. Em vez disso, ações de graça. Então, as conversas, essas coisas, têm que ir sendo transformadas por ações de graça, né? Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, impuro ou avarento, aqui coisas do corpo, a impureza, né? Especialmente a impureza, né? Aqui avarento, já acho que é uma coisa mais relacionada à alma, né? Verdadeiros idólatras, nenhum desses terá herança no reino de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Então, aí,
coisas do corpo que a gente tem que matar, que a gente tem que eliminar, coisas da alma que tem que ser transformadas, né? De uma maneira passa a ser de outra. Então, isso aí é o que pode brigar, né? Então, é nesse sentido que são as brigas, né? No sentido de reconhecer as coisas que estão erradas, e aí vão vir as provações, vão vir as coisas do mundo, as provações para o nosso corpo ou do nosso dia a dia, que são coisas mais relacionadas com a nossa alma, com a nossa maneira de ser, com o nosso trabalho, né, do dia a dia. E nessas provações a gente tem que ir buscando o conhecimento e discernimento de Deus para que a gente nos corrija, né, para a gente se exercitar através dessas provações em reconhecer o erro, né, porque é uma correção, se a correção tem erro, né. E agora vamos ver como é que a gente vai tratar o espírito para finalizar esse estudo da parte das brigas. E no caso aqui da mulher grávida, do espírito daquela criança não pode brigar, né? Não pode brigar de maneira nenhuma. Então, vamos ver o que vai alimentar o espírito, o que vai fazer ele se tornar forte, o que vai fazer ele crescer. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Depois, então, já começa com coisa que a gente tem que abandonar, né? Depois toda a malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Aqui, questão de relacionada aqui as brigas ainda, né? Então, essas coisas a gente tem que depor, né? Jogar fora. E aí o espírito. Então, como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, né? Se é que tendes saboreado. Então, a gente vai precisar saborear, ou nos alimentar do Senhor, quão suave é o Senhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos achegar a Ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Então, vamos buscar esse alimento no Senhor Jesus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, no sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que põe em Sião. Então, essa pedra que nós vamos buscar aqui, essa pedra angular, que é o Senhor Jesus. Eis que, para quê? É o leite espiritual para crescer. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido, né? Portanto, para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Então, a obra de Cristo, para nós, tem que ser a pedra angular, a pedra principal, aquela que a gente tem que estar buscando, essa rocha viva aí, que é onde a gente vai se basear, né? E que, para quem não crê, é um escândalo, né? Então, vamos procurar entender melhor o que é esse alimento aí do Espírito, né? O que é essa pedra viva? E a gente vai, então, para João 6, 28 a 37 e o 63. João capítulo 6, 28 a 37. O que é isso aí que vai alimentar o Espírito? Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Então, como nós vamos fazer para praticar as obras de Deus? Como que nós vamos alimentar esse Espírito? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, a primeira coisa, a obra de Deus, crer em Jesus, crer nele. Essa é a primeira obra básica, né? Eles perguntaram: que milagres fazes tu para que vejamos e criemos em ti? Qual é a tua obra? E aí eles dizem assim, então ele quer: que obra que você faz para que a gente creia?
Ele fala, olha, nossos pais comeram o maná do deserto. Interessante, eles se alimentaram do maná do deserto. Segundo está escrito, deu-lhes de comer um pão vindo do céu. Então, olha, o que você faz para que a gente creia, né? Nossos pais comeram o maná. Jesus respondeu, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, Deus, é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, qual que é esse alimento? É Jesus. É isso que nós vamos colocar para dentro de nós para fazer as obras de Deus. É isso que nós vamos alimentar o nosso espírito. Essa é a pedra viva. Esse é Jesus. E isso é que nós vamos nos alimentar, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Então ele vai ser esse alimento. Jesus é esse alimento. Mas vós... Então, vai até onde aqui? Até o 37. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não o lançarei fora. Então, nós vamos até Deus, e Ele não vai nos lançar fora. Então, Jesus é esse alimento. E olha o que ele vai falar aqui, então, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Então, o nosso Espírito é que vai impulsionar a vida, e a carne não serve. E aí, olha, as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, as palavras, essas palavras, que é o próprio Jesus, são Espírito e vida. Elas é que vão nos alimentar. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus já sabia os que criam e os que o haviam e quem o havia de trair. Então, a palavra de Jesus, ele é o pão do céu, né? Ele é que vai nos alimentar. Lembra que fala lá no Antigo Testamento? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é a palavra, ele é o alimento, é nele que nós vamos procurar esse pão da vida que nos vai alimentar e nos vai saciar. Então, a necessidade de alimentar com a palavra o Espírito. Gálatas 5, de 13 a 26. Então, vamos ver aqui a obra do Espírito. Já estamos acabando. Gálatas 5, de 13 a 26. Né? Vai falar então das obras. Né? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, que é ter a natureza de Deus, uma natureza que realiza a obra de Deus pela liberdade, pelo exercício da liberdade que está exercendo a liberdade por livre iniciativa, sem ordem, ela realiza a vontade de Deus, porque é natureza de Deus. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Óbvio que não, né? Claro que não devemos fazer isso. A liberdade que nós temos é para que a gente busque cumprir a vontade de Deus. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Aqui é aquilo que Paulo estava falando, né? Que ele se colocava a serviço dos outros. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, né? A lei lá do Antigo Testamento. Você vai fazer para os outros aquilo que você quer que façam para você, né? Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis aos apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito. Então aqui o corpo vai se opor ao Espírito, e esses aos da carne, por são contrários uns a outros. É por isso que não fazeis o que queríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Então, quando você começar a agir conforme o Espírito, o seu Espírito é criado, o seu Espírito de Deus, quando você começar a se nortear pela vontade de Deus, portanto, quando a sua alma estiver alinhada ali com o Espírito, sendo recriado, então você não tem lei, porque você já tem a vontade de Deus dentro de você. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias e partidas. Essas coisas aqui, coisas do corpo, da carne e coisas também da nossa natureza de alma, no caso ódio, aqui, discórdias, partidos, alma, invejas, bebedeiras, coisas de corpo, orgias, coisas de corpo e outras coisas semelhantes. Natureza humana, de filho de homem, e coisa de corpo, coisa de carne. Né? Essas são as obras da carne. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, bondade, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Então, essas coisas aqui, esse modo de ser aqui é um modo de ser de Deus, né? Então, ele é caridade, é alegria, é paz, é paciência. Todas essas coisas fazem parte da natureza de Deus. E são essas coisas que devem estar dentro da gente, né? São essas coisas que a gente tem que buscar colocar dentro da gente. Então, tem que vigiar essas coisas para ir na oração em nome de Jesus, reconhecer elas e mandar que elas saiam de nós e pedir essas aqui. Olha, então, a hora que eu reconheço uma ambição, a hora que eu reconheço um apego à coisa do mundo, que eu estou me preocupando com o dinheiro, que eu estou me preocupando, eu vou ter que ir lá na oração e reconhecer, olha, eu estou apegado a essas coisas, eu preciso que morra esse meu apego, por exemplo, ao dinheiro. Estou dando um exemplo aqui, né? E aí vai crescer, e eu quero que cresça dentro de mim a confiança em Deus, por exemplo, né? Bondade, fidelidade, brandura e temperança. Contra essas coisas não há lei. Se você tiver essa natureza, não tem necessidade de ordem. Você vai estar cumprindo a lei. Porque os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, então vai matar a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito, e não sejamos ávidos de vanglória. Nada de provocações, nada de invejas entre nós. Então, é isso aí que é o trabalho que a gente tem que realizar, né? E por último, vamos aqui Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 20. Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 20. Outrora erais trevas, aqui de novo começa a questão da transformação. Você era uma coisa e agora é outra. Mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai, então a gente vai ter que procurar o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Então, a gente é luz. Tem que comportar como luz, ou seja, tem que trazer à luz todas as coisas, né? E então tem que não pode ocultar as obras infrutíferas, não pode ter cumplicidade com elas. Tem que trazer à luz para essas coisas. Então, mostrar que essas coisas estão, e aqui a gente fala sempre, em princípio, dentro da gente. Então, tem que identificar essas coisas erradas que estão dentro da gente e condená-las em oração, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, ou as coisas que estão lá dentro do nosso oculto, é vergonhoso até falar dela, mas tudo isso, ao ser reprovado,
torna-se manifesto pela luz, né? Então, a gente, ao reprovar, a gente está identificando o erro e está manifestando a luz ali. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. E aí vem a transformação, que é Deus que vai realizar. Se a gente estiver fazendo o trabalho, se a gente estiver lutando. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, então é nosso trabalho, pois, com cuidado, a vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios. Isso é um trabalho do nosso dia a dia, que a gente vai fazer tempo todo, trazendo essas coisas sempre no nosso pensamento. E por isso que a gente precisa conhecer a palavra, conhecer o que é a conduta correta, né? Avaliar nossas atitudes do nosso dia a dia, todas elas, com tudo que se relaciona com a gente, com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal, o nosso lazer, as coisas que a gente está buscando para o nosso futuro, tudo isso deve ser avaliado segundo a lente dessa luz de Cristo, da vontade de Deus, do que Jesus fala, do que a Bíblia fala. Para todas essas coisas a gente tem que trazer isso aí. Por isso a necessidade de conhecer. Por isso a necessidade de alimentar o Espírito, conhecer a palavra, que é o que a gente está procurando fazer aqui no Fariseu. Que aproveita ansiosa, vai ter que aproveitar bem o tempo, porque os dias são, tem que aproveitar esse tempo, tem que reconhecer as provações, ver o que é essas provações, por que eu estou sendo corrigido, precisa fazer isso, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem nessa vida aqui, todas as coisas que acontecem, para fazer esse trabalho, pois os dias são maus. Não sejais imprudente, não pode ser imprudente, não pode ficar sem ter toda a atenção a essas coisas, não pode ficar deixando passar. Procurar e compreender qual seja a vontade de Deus, tem que procurar entender qual é a vontade de Deus para essa situação, né? Não pode ficar com as suas ideias, tem que ir lá e ver qual é a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai em todo o coração os louvores do Senhor. Aqui é a questão do louvor aí. Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pronto. Enfim, então, conclusão. O escravo, a gente pôs aqui, vai acabar morrendo. O escravo tem a questão dos 3 dias, mas o escravo, no fundo, ele vai acabar morrendo. Porque é mais ou menos essa a ideia. Não tem problema se ele morrer depois de 3 dias, né? Então, é claro que tem algum entendimento ainda a respeito desses 3 dias aqui, que deve ser coisa muito interessante, né? A gente vai ver na lei diversas coisas que não podiam, as mesmas ofertas não podiam ser comidas no 3º dia. Jesus ressuscitou no 3º dia. Então, bastante coisa ainda para ver. Por enquanto, a gente sabe que o escravo vai acabar morrendo, que é o seguinte: o corpo, as coisas do corpo, a gente vai ter que abandonar elas, vai ser para a morte mesmo, né? A gente precisa desse corpo recriado que Deus vai nos dar, né? Agora, a alma, essa deve ser medicada. Então, ela vai ter que receber o remédio, vai ter que sair de uma condição e ir para outra condição. E o espírito tem que ser alimentado e crescer. Agradecemos a Deus por todo esse entendimento, pedimos cada vez mais que a sua sabedoria venha até nós, nos ensinando, e que a gente tenha então atenção no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, para reconhecer a vontade de Deus para cada coisa, para a gente consiga enxergar todas as nossas falhas, levar elas para a luz e pedir então a transformação em nome de Jesus, porque é da sua vontade. Agradecemos e louvamos a Deus. Amém.